e pela má administração. Nos corredores, apodrecem equipamentos modernos que poderiam salvar a vida das pessoas. O prejuízo é de arrepiar. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil está desperdiçando 3 bilhões de reais em equipamentos hospitalares. São máquinas sofisticadas e até camas compradas sem necessidade. Os equipamentos vão sucateando sem ao menos terem sido utilizados. Muitas vezes se compra um aparelho que no hospital não tem a sala adequada para o aparelho, ele não tem a corrente necessária e não tem quem sabe operar. Esse controle é uma raridade nos hospitais públicos do país. Compra-se sem critério e mesmo quando o equipamento tem utilidade, se quebrar, ninguém sabe o que fazer. Vira sucata. Nos hospitais do estado de São Paulo, por exemplo, trabalham apenas 100 técnicos e engenheiros. E seriam necessários pelo menos 10 vezes mais. Este hospital contratou uma equipe especializada que descobriu coisas do arco da velha. Nós diagnosticamos até equipamentos que estavam encaixotados e sequer utilizados aqui no hospital, quando poderiam ser utilizados em outro, com perfeito grau de utilização, porque são novos. Para quem acha muito absurdo, aí está a caixa. Dentro tem um mamógrafo, aparelho para detectar o câncer de mama. Nunca entrou em operação, porque o hospital já tinha um. Esta outra máquina, gigantesca, deveria estar secando e passando roupa, mas está enferrujando no corredor. Ninguém pensou, antes da compra, que ela não conseguiria passar pelas portas internas do hospital. Só aqui nessa sala estão equipamentos que custam mais de 200 mil reais. Equipamentos novos, que acabaram se estragando com o tempo. Mas quando se fala em desperdício, nada aqui chama mais atenção do que esse balãozinho de borracha. Ele se chama Ambu e faz parte das máquinas para respiração artificial. Ele nunca foi utilizado e, na falta de uso, alguém resolveu fazer um desenho, um corte ao meio e inutilizar o equipamento para sempre. A Previdência vai montar postos de atendimento nas grandes empresas, a começar por São Paulo, para diminuir as filas que atormentam milhares de pessoas. O frio só aumenta o sacrifício. A maioria passou a madrugada em pé na fila. Dona Jandira, 60 anos, chegou aqui no posto de Pinheiros às 10 da noite de ontem. Há 3 meses ela tenta receber o auxílio-doença do filho diabético. Dentro do posto, mais fila e mais espera. Computador tem, o que falta é operador. 3 funcionários atendem em média 20 pessoas por dia no setor de pensões. E não sobra tempo para ver antigos processos que lotam os arquivos. Estes funcionários integram um mutirão aqui em São Paulo para dar velocidade à liberação dos benefícios. São 160 servidores, a maioria da Inspetoria Geral da Previdência. Os pedidos de benefícios feitos de maio para cá, quando o grupo começou a trabalhar, têm sido atendidos dentro do prazo legal. O problema é o que já existia antes de maio. Apesar de todo o esforço concentrado, o mutirão tem muita dificuldade para se livrar de mais de 100 mil processos parados em todo o estado de São Paulo. Há dezenas de casos pendentes há mais de 4 anos. A Previdência quer acabar com isso e a estratégia é dar mais fôlego a quem fica no balcão. Hoje o ministro Reynolds Stefanes assinou um convênio com 15 grandes empresas paulistas que empregam 126 mil trabalhadores. As empresas vão montar postos do INSS dentro das fábricas. Pelo menos 9 mil pessoas passarão a ser atendidas no próprio local de trabalho todos os meses. A assinatura desses convênios diminui o afluxo aos nossos postos em 18%. E essas empresas estão concedendo entre 20 a 30 dias no máximo esses benefícios. A maior montadora de carros do país apostou na parceria e quem agradece são os 24 mil empregados. A sala, os computadores ligados à DataPrev e os 7 funcionários são mantidos pela fábrica. O posto paga 600 benefícios por mês. E o melhor, em tempo recorde. Bernardo veio buscar a aposentadoria hoje, apenas 3 semanas depois que entregou a documentação. E o INSS vai vender centenas de prédios alugados por preços muito baixos. Tem gente pagando menos de R$1 por uma sala no centro de São Paulo. Uma situação que se repete em outros estados. Quanto você acha que vale o aluguel deste prédio onde funciona um restaurante chinês num bairro de classe média alta em Belo Horizonte? Difícil de acreditar, mas o inquilino que está aqui há mais de 10 anos paga R$ 9,37 por mês de aluguel. O restaurante é um dos 6 mil imóveis do INSS que estão alugados por valores muito baixos.
Paga pouco também a Prefeitura de São Borja, que fica a 620 quilômetros de Porto Alegre. Pelo aluguel, o governo federal recebia até o mês passado R$ 6. Houve um reajuste e o preço passou para R$ 3.300, mas a Prefeitura se recusa a pagar e entrou na Justiça. Em Porto Alegre, a dona deste armazém paga de aluguel ao INSS R$ 15,61. E mais, ela sublocou parte da loja para outro comerciante por R$ 70 por mês. No centro de São Paulo, uma sala neste outro prédio está sendo alugada por 94 centavos. O governo desistiu de cobrar na justiça esses aluguéis e agora quer vender todos os imóveis do INSS. Eles vão ser avaliados e depois financiados pela Caixa Econômica Federal. Os atuais moradores vão ter prioridade para comprar e o dinheiro vai ser utilizado para melhorar o atendimento nos postos do INSS. Nós não vamos discutir na justiça o valor do aluguel. Nós vamos vender um imóvel apesar de estar alugado. A seguir, o Disque Sexo vira caso de polícia em São Paulo. A ciência acha um novo caminho para combater doenças provocadas pelo estresse. Estresse, considerado o mal do século, que atinge cerca de 20% da população mundial. A medicina já sabia que as consequências da doença estão no hormônio que fica no cérebro, conhecido como CRH. O que não se sabia era de que forma o hormônio age no organismo. E foi justamente esse mistério que acabou de ser desvendado. O CRH libera a corticotropina, uma substância que se espalha pelo corpo, estimula as infecções e afeta o sistema imunológico. Os cientistas garantem que essa descoberta significa o passo mais importante para o tratamento eficaz das doenças provocadas pelo estresse. A angústia e a depressão, por exemplo, podem até ser eliminadas do organismo. A pesquisa está sendo concluída nos laboratórios do Instituto de Saúde Mental dos Estados Unidos. A equipe de pesquisadores é comandada por um médico baiano. O Dr. Júlio Licínio é especialista em doenças hormonais e psiquiatria. Se formou na Universidade Federal da Bahia e há 11 anos mora nos Estados Unidos. Ele chefia uma equipe de 15 cientistas americanos. Dr. Licínio diz que a descoberta é a chave do quebra-cabeça. Vai facilitar, inclusive, o tratamento de doenças mais graves como a AIDS e o câncer. Agora, só falta a fabricação das drogas. Essas drogas já existem em laboratórios farmacêuticos nos Estados Unidos e na França. E eu trabalho, inclusive, com alguns desses laboratórios para tentar agilizar a colocação dessas drogas no mercado. E acredito que daqui a 3 a 5 anos elas vão estar disponíveis comercialmente. Em instantes, o soro caseiro está vencendo a guerra contra a mortalidade infantil. Começa o julgamento da mulher que matou os filhos. Das mudanças no país nos últimos 10 anos, reveladas hoje pelo IBGE. Os novos dados do IBGE revelam, no fim deste ano, vamos ser 156 milhões de brasileiros. A maior população é a de São Paulo, 33 milhões de pessoas. O anuário traz uma curiosidade, o aumento recorde de novos municípios no país. 500 foram emancipados nos últimos 4 anos. A pesquisa também mostra que a violência aumentou. Em cada 10 mortes, uma foi por acidente de trânsito ou homicídio. O analfabetismo diminuiu, caiu 5% no ano passado. A melhor notícia da estatística feita pelo IBGE é a queda da mortalidade infantil. Com exceção da região norte, o número de crianças que morrem com menos de 1 ano está diminuindo em todo o Brasil. A queda é de 12% em relação ao censo de 92. O leite materno e o soro caseiro vêm salvando as crianças. Toneladas de batata estão nos depósitos do Paraná sem encontrar comprador. A ação dos atravessadores faz essa mesma batata que os produtores oferecem a 20 centavos o quilo chegar ao consumidor 6 vezes mais cara. Os agricultores do Paraná já colheram metade da safra de batata e ainda não conseguiram vender quase nada. Eles denunciam que o preço está alto para o consumidor, mas no campo recebem pouco pelo produto. Os produtores esperaram mais de 3 meses para colher a batata, que sai aqui do campo custando de 20 a 25 centavos o quilo. Alguns quilômetros depois, a batata é lavada e ensacada e sai do armazém custando de 30 a 40 centavos o quilo. Aqui entra em ação o atravessador, que faz o transporte e a distribuição nas cidades. E nas feiras livres e supermercados,
A batata chega com preço que varia de R$ 1,30 a R$ 1,50 o quilo. 6 vezes mais do que recebeu o produtor. Assim, a batata acaba ficando cara demais para o consumidor, que com o mesmo dinheiro no supermercado pode comprar 1 quilo de cenoura, 1 quilo de pepino, 1 quilo de chuchu, 1 quilo de tomate ou então 1 quilo de arroz e quase 2 quilos de frango. Com tantas opções, o preço é o único responsável pela queda no consumo da batata. O resultado é que a safra está encalhada nos armazéns. É batata que não acaba mais. A situação leva os produtores ao desespero. Eles estão colhendo muito e o preço deveria cair, mas não é o que acontece. E os consumidores fogem da batata. O consumo caiu 70% em 2 semanas. A justiça americana decide que a jovem Susan Smith está em condições de ir a julgamento. Susan confessou ter afogado os